Você já se perguntou por quê? Quando olha para fotografias antigas de si mesmo, sente aquela estranheza, como se estivesse olhando para um estranho que compartilha o seu rosto. Talvez este vídeo tenha aparecido depois de você perceber que já não se reconhece nas suas próprias decisões. Ou talvez você tenha acordado esta manhã e, ao se olhar no espelho, sentiu algo diferente. Uma sensação sutil, mas inegável, de que a pessoa que você era ontem já não é exatamente a mesma pessoa que você é hoje. Ou talvez você esteja passando por algo mais profundo. Talvez esteja no meio de uma crise de identidade, questionando tudo o que pensava saber sobre si mesmo, sentindo que as suas antigas certezas se desfazem como areia entre os dedos. E no meio dessa confusão, este vídeo apareceu. Heráclito, há mais de 2.500 anos, disse algo que continua a ecoar através dos séculos. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem a pessoa é a mesma. Mas existe algo mais profundo nesta verdade, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando negar. Não se trata apenas de que você muda com o tempo. Trata-se de que você está mudando agora, neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, enquanto respira, enquanto pensa. Nada em você é fixo. Nenhuma célula do seu corpo é permanente. Nenhum pensamento permanece intacto. Nenhuma emoção dura para sempre. Nenhuma versão de você é definitiva. As células da sua pele se regeneram a cada 2 semanas. Seu esqueleto se renova completamente a cada 10 anos. Seu sangue é substituído a cada 4 meses. Não existe nenhuma parte física de você que seja a mesma de há 7 anos atrás. E o mesmo acontece com a sua mente, com as suas crenças, com os seus valores, com os seus medos e os seus sonhos. Tudo está em fluxo, tudo está se transformando, sempre. E essa verdade tão simples e tão brutal, é algo que passamos a vida inteira fugindo. Porque se nada em você é fixo, então quem é você realmente? Se você está sempre mudando, onde está a sua identidade? O seu eu verdadeiro? A sua essência imutável? A resposta mais assustadora e mais libertadora de todas: não existe. Não existe um núcleo permanente. Não existe uma essência fixa, esperando para ser descoberta. Não existe uma versão verdadeira de você escondida em algum lugar profundo da sua psique. O que existe é apenas movimento, apenas transformação, apenas o fluxo perpétuo da mudança. Heráclito não era apenas um filósofo, era um observador radical da natureza. Enquanto outros pensadores gregos procuravam o elemento primordial fixo, a substância eterna e imutável que compunha todas as coisas, Heráclito viu algo completamente diferente. Ele viu que não existe nada estático no universo. Tudo está em movimento. Tudo está se transformando, tudo flui. Panta rei, tudo flui. Esta é a essência da realidade. O rio corre, as estações mudam, as montanhas, que parecem eternas, se desgastam milímetro a milímetro sob o vento e a chuva. As estrelas nascem e morrem em explosões cósmicas. O próprio universo se expande, se transforma, evolui. E você, como parte deste cosmos em perpétua transformação, não é exceção. Você é feito da mesma substância que as estrelas. Você obedece às mesmas leis que o rio. Você está sujeito ao mesmo processo de transformação constante que governa tudo o que existe. Mas aqui está o problema. Fomos ensinados a acreditar no oposto. Fomos ensinados que devemos nos encontrar como se houvesse uma versão fixa, escondida em algum lugar, esperando para ser descoberta. Como se existisse um eu verdadeiro, imutável por baixo de todas as máscaras que usamos. Fomos ensinados que a mudança é um problema, um sinal de fraqueza, de inconsistência, de falta de caráter, que as pessoas fortes são aquelas que nunca mudam, que se mantêm fiéis aos seus princípios, que são sempre as mesmas. Fomos ensinados que você deve ser a mesma pessoa que era ontem, que deve se manter fiel a quem você é, como se quem você é fosse algo gravado em pedra, uma essência imutável, que te define desde o nascimento até a morte. Mas não é. E essa crença, essa ilusão de permanência, é a fonte de imenso sofrimento. Porque quando você acredita que deve ser fixo, cada mudança se torna uma traição. Cada transformação se torna uma perda. Cada evolução se torna um fracasso. A sua personalidade não é um edifício sólido. É um rio, e o rio nunca para. Mesmo quando parece calmo na superfície, há correntes profundas em movimento. Mesmo quando você acha que está estável, está mudando. Cada experiência que você tem altera você. Cada conversa que você tem reconstrói você ligeiramente.
Cada livro que você lê, cada filme que você vê, cada fracasso que você sofre, cada desilusão que você enfrenta, cada momento de alegria que você experimenta, tudo isso reconfigura os circuitos da sua mente. Cada pessoa que você encontra deixa uma marca. Cada lugar por onde você passa te transforma. Cada decisão que você toma mata uma versão de você e dá origem a outra. Não existe uma versão final de você. Não existe um eu verdadeiro imutável por baixo das máscaras. Existe apenas o fluxo. Existe apenas o devir. Existe apenas a transformação constante. E isso não é uma tragédia. Isso é a própria essência da vida. A vida não é um estado. É um processo. Não é um substantivo. É um verbo. Você não é. Você está sendo. Constantemente, infinitamente. Se a mudança é inevitável, se é a própria natureza da existência, por que lutamos tanto contra ela? Porque temos medo. Medo de perder aquilo que conhecemos. Medo de perder a nossa identidade. Medo de nos dissolvermos no fluxo e deixarmos de ser nós. Este medo é profundamente humano. É ancestral. Vem da necessidade evolutiva de criar padrões estáveis, de reconhecer ameaças, de saber quem somos e onde estamos. O cérebro humano é uma máquina de criar padrões e narrativas. E uma das narrativas mais importantes que criamos é a narrativa do eu. A história de quem somos. Desde crianças, começamos a construir essa história. Eu sou tímido. Eu sou inteligente. Eu sou bom em matemática. Eu não sou criativo. Eu sou este tipo de pessoa. E essas narrativas se tornam a nossa identidade, se tornam o nosso refúgio, se tornam a base sobre a qual construímos toda a nossa vida. O problema não é ter essas narrativas. O problema é quando elas se tornam prisões. Quando a história que você conta sobre si mesmo se torna mais importante do que a verdade da sua experiência presente. Heráclito disse: a guerra é o pai de todas as coisas. Ele não falava apenas de conflitos externos, falava da tensão interna entre opostos, entre a mudança e a permanência, entre o que somos e o que estamos nos tornando, entre o fluxo que é a nossa natureza verdadeira e a fixidez que desejamos desesperadamente alcançar. Esta tensão é constante, que a maioria das pessoas resolve essa tensão tentando se fixar, tentando construir uma identidade sólida, estável, permanente, uma imagem de si mesmas que possam controlar. Eu sou assim. Eu sempre fui dessa maneira. Isso é quem eu sou. Eu não mudo. Eu sou fiel aos meus princípios. Mas essas afirmações são mentiras confortáveis. São defesas contra o fluxo. São tentativas desesperadas de criar uma ilha de permanência num oceano de mudança. E quanto mais você se agarra a uma versão fixa de si mesmo, mais sofrimento você cria. Porque a vida continua te empurrando para a mudança. E você continua resistindo. É como estar no rio e tentar se agarrar a uma rocha. Você pode se segurar durante algum tempo. Pode até acreditar que conseguiu parar o fluxo, que encontrou estabilidade. Mas a corrente continua te puxando. A água continua correndo. E eventualmente, ou você se solta ou se afoga. A resistência cria sofrimento. A resistência cria rigidez. A resistência transforma você numa estátua quebrada num mundo em movimento. E pior ainda, quando finalmente você é forçado a mudar, e você será, porque a vida não aceita não como resposta. A mudança não acontece suavemente. Acontece violentamente, como uma barragem que colapsa depois de anos retendo a água. Todas as transformações que você reprimiu, todas as mudanças que você negou, todas as versões de si mesmo que você recusou deixar morrer, elas voltam de uma vez. E o resultado não é uma evolução gradual, é um colapso. É uma crise existencial, é um terremoto interno. Existe um paradoxo no coração da experiência humana. Por um lado, sabemos que mudamos. Vemos isso claramente quando olhamos para o nosso passado. Sabemos que não somos as mesmas pessoas que éramos há 10 anos. Sabemos que as nossas opiniões mudaram, que os nossos valores evoluíram, que os nossos sonhos se transformaram. Mas ao mesmo tempo, sentimos uma continuidade. Sentimos que existe um eu que persiste através de todas essas mudanças. Um fio condutor que liga todas as versões de nós mesmos através do tempo. Então, o que é real? A mudança ou a continuidade? Heráclito diria que ambas são reais e que esse paradoxo não é um problema a ser resolvido, mas uma tensão a ser vivida. Sim, você muda constantemente. Sim, nenhuma versão de você é permanente. Sim, o eu é uma ilusão, uma narrativa que o cérebro cria para dar sentido à experiência. Mas essa ilusão é necessária. É útil, é humana. O problema não é ter um sentido de identidade. O problema é acreditar que essa identidade é fixa, imutável, definitiva. O problema não é criar uma narrativa sobre quem você é. O problema é ficar preso a essa narrativa, mesmo quando ela já não serve, mesmo quando se tornou uma prisão. Pense nisso. Cada célula do seu corpo é substituída. Biologicamente, não existe nenhuma parte
física de você que seja a mesma de há 7 anos. E, no entanto, você continua sentindo que é você. Por quê? Porque a identidade não está nas células, não está na matéria física, está no padrão, na organização, na história que o seu cérebro conta sobre a conexão entre todas essas versões diferentes de você. Você é como uma onda no oceano. A água que compõe a onda está sempre mudando. Não existe uma única molécula de água que esteja na onda do início ao fim. E, no entanto, a onda existe. A onda tem uma forma, um movimento, uma presença. Você é a onda, não a água. E a onda, embora real, não é fixa. Muda constantemente. Se transforma constantemente e, eventualmente, se dissolve de volta no oceano. Mas enquanto existe, ela é real. Enquanto se move, ela tem propósito. Enquanto flui, ela é bela. Nietzsche, mais de 2000 anos depois de Heráclito, chegou a uma conclusão semelhante, através de um caminho diferente. Ele deu um nome a essa sabedoria: amor fati, amor ao destino, amor ao que é. Não resignação, não aceitação passiva, mas amor ativo. Afirmação total. Se tudo está em fluxo, se a mudança é inevitável, então a única forma de viver sem sofrimento desnecessário é amar a mudança. Não apenas tolerá-la, não apenas aceitá-la, mas amá-la. Amar o fato de que hoje você é diferente de ontem. Amar o fato de que amanhã você será diferente de hoje. Amar o fato de que cada versão de você que morre dá origem a uma nova versão que nasce. Nietzsche perguntou: e se você tivesse de viver esta vida exatamente como ela é, infinitamente para sempre? Esta é a ideia do eterno retorno. A ideia de que tudo o que acontece vai acontecer de novo, e de novo, e de novo, infinitamente. E a pergunta crucial é: você poderia dizer sim a isso? Você poderia dizer sim à sua vida exatamente como ela é, com todas as suas dores, com todas as suas perdas, com todas as suas mudanças? Você poderia amar até mesmo as partes que te destroem, até mesmo as transformações que te assustam, até mesmo as mortes das versões de si que mais amava? A maioria das pessoas não consegue, e por isso sofrem. Sofrem porque se agarram ao passado. Sofrem porque se agarram a versões antigas de si mesmas que já não existem. Sofrem porque tentam controlar o incontrolável. Sofrem porque dizem não à mudança, não à perda, não à transformação. E cada não que dizem ao fluxo da vida é um não à própria vida. Mas existe outra forma, a forma de Heráclito e Nietzsche, a forma do amor fati, a forma de dizer sim. Sim à mudança, sim à transformação, sim ao fato de que nada é permanente, nem mesmo você. Isso não significa que não haverá dor. Haverá. A transformação dói. A morte das antigas versões de você dói. O luto pelas pessoas que você já não é dói. Mas existe uma diferença enorme entre dor e sofrimento. A dor é inevitável. É parte do processo. É o sinal de que algo está morrendo para que algo novo possa nascer. É o preço da vida. O sofrimento é opcional. O sofrimento acontece quando você resiste à dor, quando luta contra a mudança, quando tenta segurar o que já se foi. A dor é como uma onda que te atravessa. O sofrimento é como tentar parar essa onda. E quando você para de tentar parar a onda, quando você permite que ela te atravesse, algo mágico acontece. A dor continua doendo, mas deixa de ser insuportável, porque você não está mais lutando contra ela. Você está fluindo com ela. Heráclito e Nietzsche, separados por mais de 2000 anos, chegaram à mesma conclusão. A vida é fluxo e a sabedoria está em fluir com ela, não em se fixar, não em se agarrar, mas em deixar ir, em se transformar, em morrer e renascer constantemente. E aqui está a verdade mais paradoxal de todas. É precisamente quando você deixa de tentar ser fixo que encontra a sua maior força, porque você não é uma estátua. Você é um rio, e o poder do rio não está na sua imobilidade, está no seu movimento. O rio não precisa ser forte como uma rocha. Ele é forte precisamente porque flui, porque se adapta, porque contorna obstáculos, porque não resiste, mas transforma. E com o tempo, o rio suave e fluido esculpe até mesmo a rocha mais dura. A água não vence pela força bruta, vence pela persistência, pela adaptabilidade, pela capacidade infinita de mudar de forma, sem perder sua essência. Como você sabe se está resistindo ao fluxo? Como você sabe se está tentando se fixar numa versão de si que já não serve? Existem sinais. E se você prestar atenção, vai reconhecê-los na sua própria vida. Primeiro sinal, você se sente preso. Você olha para a sua vida e sente que está preso num papel que já não te cabe. O trabalho que escolheu há 5 anos já não faz sentido. O relacionamento que te definia já não te preenche. A personalidade que construiu já não reflete quem você sente que é agora. Mas você não consegue largar, porque largar significa admitir que mudou. E isso te assusta. Porque se você mudou, então quem é você? Se aquilo que te definia já não te define, o que resta? Então você fica preso numa vida que já não é sua. Fica representando um
personagem que já não acredita nas suas próprias falas. Segundo sinal, você defende sua identidade com unhas e dentes. Quando alguém te desafia, quando alguém sugere que talvez você tenha mudado ou que talvez esteja errado sobre algo que sempre acreditou, você sente uma raiva irracional surgir. Não é a ideia que você está defendendo, é você, sua imagem de si mesmo, sua identidade fixa. Eu sempre fui assim. Eu nunca mudaria de opinião sobre isso. Esta é uma parte essencial de quem eu sou. E qualquer ameaça a essa identidade parece uma ameaça à sua existência, porque você investiu tanto tempo e energia construindo essa imagem de si mesmo que ela se tornou a única coisa que te ancora à realidade. Mas a âncora que te mantém seguro também te mantém preso. Terceiro sinal, você vive no passado. Eu costumava ser assim. Eu já fui daquela maneira. Eu antes era melhor. Naquele tempo eu era mais feliz. Naquela versão de mim, eu era mais forte. Quando você vive obcecado com versões passadas de si mesmo, é porque está resistindo à versão presente. Está recusando aceitar que aquela pessoa já não existe, que aquele tempo já passou, que aquela versão de você morreu, que ao recusar aceitar essa morte, você impede o nascimento da nova versão. Você fica preso num luto perpétuo por um eu que já não existe. Quarto sinal, você tem medo do futuro, porque o futuro significa mudança, e a mudança significa a morte de quem você é agora. Então você evita decisões, evita riscos, evita tudo o que possa te forçar a se transformar. Você prefere a prisão conhecida à liberdade desconhecida. Prefere o sofrimento familiar ao crescimento estranho. Mas aqui está a ironia cruel. Ao evitar a mudança, você não a impede. Apenas torna o processo mais doloroso, porque a mudança vai acontecer de qualquer forma. A vida não pede permissão. O tempo não espera pelo seu consentimento. Quinto sinal, você sente uma angústia inexplicável. Você não consegue apontar uma causa específica. Não há um problema concreto que possa resolver. Mas existe uma sensação constante de desconforto, de mal-estar, de que algo está errado. Esta angústia é o seu corpo, a sua psique, a sua alma gritando: você está resistindo, está lutando contra si mesmo, está impedindo a transformação que precisa acontecer. É a pressão do rio contra a barragem. E quanto mais forte a barragem, maior a pressão. E eventualmente ou você abre as comportas voluntariamente, ou a barragem se rompe violentamente. Então o que você faz? Como deixa de resistir e começa a fluir? Primeiro, reconheça a verdade. Reconheça que não existe uma versão fixa de você. Reconheça que você está sempre mudando, que sempre mudou, que sempre vai mudar. Esta é a verdade mais libertadora e mais assustadora de todas. Porque se não existe um eu verdadeiro fixo, então também não existe nada que você possa perder. Você não pode perder o que nunca foi permanente. A identidade que tanto se esforça para proteger é ela própria uma ilusão. Não no sentido de que você não existe, mas no sentido de que você não é uma coisa fixa. Você é um processo, você é um movimento, você é um fluxo. E quando você compreende isso profundamente, quando realmente aceita isso, algo muda. A angústia diminui. O medo perde parte do seu poder, porque você já não tem tanto a perder. Segundo, deixe morrer. Deixe as antigas versões de você morrerem. Não se agarre a elas. Não tente ressuscitá-las. Quando você sente que já não é a pessoa que era há um ano, não lute para voltar a ser essa pessoa. Não se culpe por ter mudado. Não tente se forçar de volta a uma forma que já não te cabe. Em vez disso, agradeça. Agradeça a versão anterior de você por tudo o que te ensinou, por tudo o que te deu, por tudo o que foi. E depois deixe-a ir. Deixe-a se dissolver de volta no oceano. Deixe-a se tornar memória, história, experiência. E crie espaço para que a nova versão possa nascer. Porque a morte de uma versão de você não é um fim, é uma transformação. É a condição necessária para o nascimento da próxima versão. Terceiro, afirme a mudança. Não apenas aceite, afirme. Diga sim ao fato de que você está se transformando. Diga sim ao desconforto da transformação. Diga sim à morte e ao renascimento constantes. Nietzsche perguntou: se você tivesse de viver esta vida exatamente como ela é, infinitamente poderia dizer sim? E a versão heraclitiana dessa pergunta é: se você soubesse que nunca vai parar de mudar, que nunca vai encontrar uma versão final e estável de si, você poderia dizer sim? Você poderia amar essa impermanência? Você poderia amar o fato de que é um processo, não um produto final? Você poderia amar o fato de que cada dia que acorda é ligeiramente diferente da pessoa que adormeceu na noite anterior? Porque é isso que você é. Você é um rio em movimento constante. Você é uma chama que nunca se fixa numa forma.
Você é um fluxo perpétuo de transformação, que a única forma de viver sem sofrimento desnecessário é abraçar essa verdade, não se fixar, não se agarrar, mas fluir. Existe uma última lição que Heráclito nos ensina através da metáfora do rio. O rio não se arrepende. O rio não olha para trás e lamenta ter mudado de curso. Não se questiona se deveria ter fluído de forma diferente. Não se culpa por não ser o mesmo rio que era ontem. O rio simplesmente flui, no presente, sempre no presente. E talvez esse seja o segredo final. Talvez a sabedoria não esteja apenas em aceitar a mudança, mas em viver completamente no momento presente, sabendo que esse momento também vai passar. Cada versão de você é transitória, mas não por isso menos real, não por isso menos válida, não por isso menos digna de ser vivida plenamente. Você não é a soma de todas as versões passadas de você, não é a projeção de todas as versões futuras de você. Você é este momento, esta respiração, esta consciência. E no próximo momento, você será ligeiramente diferente. E está tudo bem. O rio não precisa justificar seu fluxo, não precisa explicar por que mudou de direção, não precisa se desculpar por já não ser o que era. O rio simplesmente é, e no seu ser está sempre se tornando. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com você, não ignore isso. Se algo dentro de você reconheceu a verdade de Heráclito, se algo dentro de você sentiu o chamamento de Nietzsche para afirmar a mudança, é porque neste momento da sua vida, você está num ponto de transição profunda. Você está sentindo o fluxo, está sentindo a antiga versão de você se dissolver, e você tem medo. É normal ter medo. É humano querer se agarrar ao conhecido, ao estável, ao permanente. Mas a verdade é que não existe permanência. Nunca existiu e nunca vai existir. Existe apenas o fluxo, existe apenas o rio. Existe apenas a mudança constante e perpétua. E você não é a rocha a qual se agarra. Você é a água. Você é o movimento. Você é a mudança. Você não precisa saber quem vai ser amanhã. Não precisa ter uma identidade fixa e definida. Não precisa se encontrar, como se houvesse uma versão final de você em algum lugar escondida, esperando para ser descoberta. O que você precisa é reconhecer que está sempre se tornando, sempre se transformando, sempre morrendo e renascendo. E isso não é uma maldição. É a sua natureza mais profunda. É a natureza de toda a vida. É a essência da existência. Panta rei, tudo flui. E você também. A jornada não tem destino final, porque você é a jornada. E a jornada nunca termina. Ela continua, agora, sempre, em cada respiração, em cada pensamento, em cada momento. Você não é uma coisa que muda, você é a própria mudança. E quando você compreende isso, quando você realmente aceita isso, algo extraordinário acontece. Você deixa de lutar, você deixa de resistir e você começa finalmente a viver. Não a viver esperando por uma versão futura e melhor de si mesmo. Não a viver preso a uma versão passada que já morreu, mas a viver agora, como você é, em transformação, em fluxo, porque é isso que significa estar vivo. Não é ser uma coisa fixa e definida. É ser um processo em constante evolução. É ser o rio que nunca para de fluir. É ser a chama que nunca para de dançar. É ser a onda que nunca para de se mover. E nesse movimento, nesse fluxo, nessa transformação perpétua, está toda a beleza e todo o significado da existência. Você não precisa ter medo da mudança, porque você não é algo que está sendo mudado contra a sua vontade. Você é a mudança. E quando você finalmente aceita isso, quando finalmente abraça isso, quando finalmente ama isso, você se torna livre. Livre para se transformar, livre para evoluir, livre para morrer e renascer quantas vezes for necessário, livre para ser o rio.